E aí, Gus aqui, vamos para mais um vídeo da nossa série aqui de ROFs, as Higher Order Functions. E no vídeo de hoje nós vamos fazer um exercício com a nossa base de dados do Dragon Ball, utilizando a ROF Filter. Então solta a vinheta e bora pro vídeo. Então bora lá. Eu aqui criei um outro arquivo JavaScript chamado 2-countMale, de contagem de machos, né, de masculino.js, é um arquivo JavaScript. Eu já fiz, assim como no exercício anterior, a importação aqui da nossa base de dados com o require.database para trazer aqui a nossa base de dados JavaScript, né, os nossos objetos aqui, nossos arrays, e importando eles para essa variável aqui, essa const chamada data. E o que pede aqui para a gente agora é o seguinte: contar a quantidade de personagens através do sexo. Então veja só, eu inclusive vou alterar aqui, porque eu deixei gênero, né? Porque é melhor, que a gente pode passar aqui um valor diferente, não necessariamente só masculino, mas aqui ó, countGender.js. Já criei a minha funçãozinha aqui chamada countGender. Não, de gênero, abri e fechei parênteses, abri e fechei chaves, fiz uma função tradicional, vamos dizer assim. Já deixei o console log aqui, trazendo aqui para a gente a função, né? Importando a função, evocando a função. E aí vamos fazer aqui então a nossa brincadeira. Bom, aqui eu vou passar qual que é o sexo, qual que é o gênero que eu quero. Então eu vou criar aqui já um parâmetro chamado gender, e aqui ó, eu vou passar, por exemplo, o valor M. E o que é legal fazer? O legal é você sempre dar uma estudadinha na sua base. Então, por exemplo, dentro aqui do meu array characters, né, os meus personagens, eu tenho uma propriedade chamada gender, que recebe valor M. No caso do Goku, o Vegeta é M também, o Majin Buu é M, Freeza é M, Cell é M. Eu tenho o Android 18, que é F, de feminino, né? Eu tenho então, portanto, esses dois valores, ou M ou F. Eu tenho aqui a Bulma também como F e tal. E por que isso é relevante? Porque eu já posso criar aqui uma espécie de filtro para saber se o gênero que foi passado, o valor do gênero que foi passado aqui como um parâmetro, ele é válido ou não. Se ele não for válido, eu nem faço o resto da minha função, eu não perco tempo, eu não perco processamento. Então, aqui dentro da minha função, eu vou fazer um ifzinho para verificar se o gênero ele é válido ou não. Então aqui, ó, por exemplo, eu vou chamar aqui o gender, que é o meu parâmetro aqui, que eu passei, que no caso aqui é M. Então lá, se o meu gênero for estritamente igual a M, ou se o meu gênero for estritamente igual a F, então tá aqui, ó, que são os meus dois valores que são válidos, então eu vou de fato executar alguma coisa. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou retornar um filter, né? Ó, então eu vou trazer aqui o data, que é a minha const lá de cima para trazer minha base inteira, ponto, e aí já traz aqui os nossos dois arrays, ou characters ou species, né? No caso eu vou usar aqui o meu array de personagens, que é onde tem o valor de gênero. Aqui eu estou com um array, então eu vou usar uma ROF direto aqui chamada filter. E por que eu vou usar essa filter? Se a gente voltar aqui lá no nosso ROFs emojis e dar uma olhadinha aqui no filter, o que eu tenho? O que o filter ele vai fazer? Se eu passar um valor como parâmetro para minha função filter como pizza, ele vai procurar e no meu array vai perguntar o seguinte: é pizza? Não. É pizza? É. Aí o que ele faz? Ele cria um array para mim e é como se ele desse um push desse valor nesse array. Beleza. Aí ele continua procurando. É pizza? Não. É pizza? É. Aí ele adiciona de novo. É pizza? É. Adiciona de novo, faz um outro push. Ou seja, o meu filter ele vai trazer para mim um array com todos os valores que derem match com o que eu passei aqui como um parâmetro. Então ele vai trazer todos os que derem certo. Porque no nosso caso eu quero
contar a quantidade de personagens através do sexo. Então eu tenho que pegar todos os personagens que são F, por exemplo, gênero, e fazer uma contagem. Quero todos os que têm o M. Então eu preciso trazer vários valores, e aí por isso eu vou utilizar o filter. Se ela é uma ROF, se é uma Higher Order Function, ela espera uma função como um parâmetro. Então vamos criar aqui a nossa funçãozinha Arrow Function. Então está aqui o meu parâmetro. Vou dar um Enter e aqui eu faço a minha brincadeira. O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar no singular como uma boa prática aqui do character, né, o personagem. E por quê? Porque eu vou fazer a pergunta para cada um dos valores. Então, personagem, você é F ou M, né? Então eu vou pegar aqui qual que é o valor. Então, no caso, eu vou retornar, vou fazer um return do quê? Do meu character, ponto, e aí vai trazer aqui para mim as propriedades. Eu quero o gênero. Então aqui, ó, ponto gender, se for estritamente igual ao quê? Ao parâmetro gender que eu passei para minha função lá em cima, ó. Desse jeito, eu posso passar o valor f, que vai funcionar essa função, posso passar o valor m, que vai funcionar essa função aqui bonitinha. Beleza, vou colocar o ponto e vírgula aqui, vou executar essa função. E olha o que ela me traz. Ela me traz aqui todo mundo que é M. Então aqui, ó, vamos ver desde lá de cima. Ele trouxe o Goku, porque é M. Mas tá vendo aqui lá, a minha resposta? É um array. Porque o meu filter, ele me retorna um array com todos os valores que deram match. Então aqui ele trouxe o objeto inteiro. Tá aí, ó. O Vegeta, que é M, Majin Buu, o Freeza, o Cell, aí o 6, o ID 6 ele pulou, porque era o Android 18, ele não é M, é F. Então tá aqui, ó. Vamos fazer o teste aqui passando agora o parâmetro como sendo F. Então passei aqui, vou executar. Olha lá, ó, trouxe Android 18, que é uma mulher, a Bulma e a Videl, que são mulheres. Então tá aí, ó, a gente conseguiu trazer todos os objetos que são de acordo com aquele gênero específico que a gente passou aqui como um parâmetro. Só que eu estou colocando aqui como um if. Esse if é só se acontecer isso aqui, mas, por exemplo, se eu vier aqui colocar x, se eu colocar x e executar do jeito que está, ele vai me retornar um undefined, não definido. E não é legal isso para o meu usuário, né? É legal que eu dê para o meu usuário uma espécie de resposta para ele saber que ele colocou, por exemplo, um valor ali errado. Então, beleza. Aqui eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um else. Então, ó, onde eu estou aqui no meu if, ele fecha aqui, else. Então, se não acontecer isso, se não for o gênero M ou o gênero F, eu posso dar um return aqui e aí passar uma frase tipo valor inválido. Então tá aí, ó. Passei o valor inválido. Vamos fazer o teste aqui, ó. Vou executar meu code runner. Tá lá, ó. Passei o valor X. Agora não aparece mais undefined, vai aparecer valor inválido, que é um valor mais, é um retorno mais interessante para o meu usuário. Aqui também temos o seguinte, tá vendo que a minha função filter, ela tem um retorno de uma linha só? Quando é uma linha só, a gente pode tirar esse retorno e colocar tudo numa linha só, ó. Então eu posso literalmente tirar essa parte, tirar essa parte aqui também e deixar desse jeito. Então, o que está acontecendo aqui? A minha arrow function, ela tem um retorno implícito quando eu tenho a função numa linha só. Então, eu consigo deixar isso aqui ainda um pouquinho menor. Vou executar aqui de novo, só para mostrar para você que está funcionando do mesmo jeito. Vamos colocar um valor válido aqui, ó, F. Salvei, vou executar de novo. Trouxe aqui para mim todos os objetos que contêm o sexo igual a F. Só que aí você pode estar se perguntando, mas ele não pediu isso. Ele não pediu para trazer aqui para mim os objetos, e sim a contagem, a contar a quantidade de personagens através do sexo. Desse jeito eu fiz um filtro, que é a ideia do filter. Eu filtrei só quem tem o sexo igual a F. Para saber a quantidade, a gente já viu que é o ponto length de quantidade, no exercício anterior, inclusive. Então veja só, aqui nessa linha eu estou retornando um valor que é um array.
E por que é um array? Porque o meu filter, ele me retorna um array. Ou seja, isso aqui tudo é um array. Se é um array, eu posso vir no final desse array e colocar um ponto length de tamanho. Deixa eu fazer a quebra de linha aqui. Posso fazer um ponto length. Eu posso, inclusive, dar um enter aqui para deixar mais elegante o meu código aqui. Ó. Ponto length. Vou executar esse código e está lá, ó, 3. São 3 pessoas que têm o gênero igual a F. Vamos colocar aqui o M para poder fazer o teste também com o valor de masculino. Tá aqui, ó, 14 valores. É sempre legal isso, de você saber qual que é a saída da sua ROF, porque depois com a saída dela você pode fazer outras coisas, por exemplo, o ponto length, porque é um array. Espero que você tenha gostado, valeu e até a próxima!